na minha época o vestibular era hora vestibular, hoje é Enem, né? Eu estudei pelo somatório, que se você marcasse uma errada, você perdia toda a questão. Exato. Não era desse jeito, não era, professora? Desse jeito, era isso mesmo. Anulava uma errada anulava outra. Exato. E nós somos sobreviventes. E hoje esses meninos estudam com muitos recursos. Em 2017, eu prestei o Enem. Por quê? Porque eu queria saber como era essa história de Enem, porque eu tenho uma comedorazinha de rapadura no Ceará, de 14 anos, né, que ela vai já prestar Enem, e eu me senti na obrigação de fazer esse Enem para eu saber orientar, porque Dizer que eu falo que os filhos eles acham uma graça que eu falo para eles que é muito interessante viver metade da vida com internet e a outra metade sem internet, para a gente saber o que é a diferença e aprender o que é fazer uma pesquisa de fato, né? Saber o que é ter liberdade de não ficar tão apegado a esse aparelho que também rouba a nossa atenção e a nossa concentração, não é? então, quando eu estava a fazer o Enem, eu me lembro nitidamente de dois autores que foram cobrados. Um, a Marta Sen, eu vou já falar dele, e se a minha cabeça não falha, caiu algo de Hannah Arendt. Eu amo Hannah Arendt. 2017 foi, eu me lembro bem dessa prova. Exato, 2017. E aí eu pensei assim, poxa, que prova rica. Eu, em relação a essa prova, eu me senti muito bem avaliada. É, as Aí eu provas do digo, Enem têm esse teor, né? Inclusive, o que a gente questiona, professora Ana Paula, aqui, infelizmente as pessoas primeiro depreciam a filosofia e ela é mal dada na maioria dos lugares, né? É desqualificada, vamos dizer assim. E o aluno da escola pública muitas vezes nem tem contato com esse teor, com essa riqueza que é o banco de dados de questões que infelizmente foi apagado, né? Eu queria aproveitar esse momento para dizer isso. Isso foi divulgado na grande imprensa por questões ideológicas, mas a riqueza, a qualidade e o nível das questões do Enem respeitam o candidato. a Marta Sen é um autor que eu estudei na época do mestrado em Direito da minha segunda graduação, que ele vai trabalhar com a problemática do desenvolvimento. É um autor que, digamos, ele é valorizado no direito dos cursos de mestrado e doutorado. Olha o nível do Enem. Exato. A Hannah Arendt, ela é uma autora extremamente complexa, porque tá em uma pessoa que a gente não consegue categorizar se ela é de direita, se ela é de esquerda. Eu digo sempre, Hannah Arendt foi Hannah Arendt. Ela foi fortemente influenciada por Nietzsche e por Kant. Kant, aquele estudo do ser e do dever ser. E Nietzsche, eu estava até hoje a ler Assim Falou Zaratustra, um livro maravilhoso, e Nietzsche dá tapas na cara, né? Ele até, as pessoas dizem que, e realmente tem uma passagem no livro em que Nietzsche fala, Deus está morto. Mas como é que Nietzsche fala que Deus está morto? Em que contexto? As pessoas hoje não se preocupam com o contexto. Nietzsche, o que é que ele queria dizer com o discurso do Deus está morto? Duas coisas. Primeira coisa, olha, esse Deus opressor, esse Deus que coloca o ser como um subserviente, esse Deus está morto sim, avante. Se eu pudesse resumir Nietzsche em uma palavra, eu resumiria em avante. Avante, lute pelos seus ideais. E hoje, o que é que ele falou lá na passagem que eu li? Como é que você quer ser crente? Você não tem fé alguma para se dizer ou se afirmar como crente. E ele dava os tapas na cara, o Nietzsche, e duas linhas dele, a gente tem que parar e tem que ficar pensando, sabe, assim, realmente, como ele influenciou a Hannah, porque a Hannah era assim também. Ela pensava o pensar no sentido mais genuíno da palavra, ela colocava o dedo na ferida. E em que sentido ela dialoga com Nietzsche? O que Hannah, com toda a grandiosidade dela, não obteve de resposta na filosofia, ela ia indagar na teologia. Exato.
como diria Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, ganhar ou perder é uma questão de perspectiva. Essa história de bem comum, isso remonta muito à paz kantiana, né? Aquele livro magnífico, vocês devem ler, A Paz Perpétua, de Kant, né? Um livro maravilhoso, bem fininho, pessoal. A Paz Perpétua. Então, o que se busca é o quê? É aquele ideal kantiano de reta razão. O que se busca é toda a construção de um bem comum. E essa ideia de bem comum, isso é uma ideia filosófica, né? Ética é um gênero, e dentro desse gênero nós temos o quê? O direito e temos a moral. Irradiam as espécies, isso já ajuda muito. Dentro desse gênero ético, nós temos o quê? Vai ter sanção social e temos a moral. A moral é o que nós sentimos, são as nossas sanções pessoais. Existem normas jurídicas, que são aquelas normas que obrigam, mas existem as normas morais, que são as normas que estão dentro de nós. Por isso que a educação ela é muito importante. Pietro Baldi, italiano esse, que ele diz que a grande revolução do terceiro milênio é a revolução moral. Aí realmente... E aí a gente sai da filosofia, vai para a física. Temos Laércio Fonseca, um físico que vai dizer que o terceiro milênio era da espiritualidade das artes. Quando se conseguir provar cientificamente a existência de Deus, os padrões serão totalmente diferenciados. A gente pensar com a cabeça do homem que viveu em um certo tempo, em determinadas condições, esse é o grande desafio. O problema é que o aluno acha, às vezes, que ele pode decorar uma frase de um filósofo e que está tudo resolvido, não é? Exatamente. Exatamente, professora. E filosofia não é isso, né? Filosofia não é decorar nada. Não há recorte. Hannah mesmo, eu leio também a biografia dela. E ela não pode ser categorizada como feminista. Ela não, nem se autodeclara. Exatamente. Agora, ela serve para tudo, né? Para tudo. Ela, digamos, ela se identificava como politicamente incorreta na época dela. Ela viveu 2 grandes guerras mundiais. Era poetisa também. Eu vou agora falar um pouquinho de Einstein. Entre conhecimento e criatividade, Einstein colocava sempre à frente o quê? A criatividade. Por isso que Einstein foi um gigante, né? Primeiro, deixando sempre viva a criança que existe dentro de cada um. E depois, pela literatura. Seja ela filosófica, seja ela de que aplicação do conhecimento humano for. Essa juventude de hoje, o que eu observo? Tem muita dificuldade para ler os livros de papel, não é isso? Exatamente. É muito virtual. E imediatista, né? Quer ler resumos, quer ler críticas antes de ler a obra, pelo menos é o que eu noto. Exato, professora. Na outra vez eu conversei com a senhora, eu disse que várias vezes eu lia o livro do Malbataan. A literatura, ela permite o quê? A gente abstrair. A literatura dialoga imediatamente com a filosofia. Abstrair e revisitar, né? Nós falamos também naquela ocasião que se eu leio um livro hoje, com a minha idade, a minha experiência de vida, daqui 5 anos, aquela história já não é a mesma. Né? Quando eu leio, já é outra experiência leitora, né? Não, gente. Tema da redação do Enem, eu vou ser muito sincera com vocês. Ninguém aqui
tem assim eu, por exemplo, não tenho visões apocalípticas e nem mediunidade a esse ponto de acertar o tema. Às vezes a gente dá sorte. Basicamente é isso. Mas eu continuo apostando nos temas mais genéricos, menos ligados a questões sociais, por essas questões muito graves que envolvem política, ética e cidadania. Eu diria a vocês que eu sempre aposto nos temas que eu chamo de mais neutros. Até a prova do Enem tem tanta coisa para acontecer que vocês podem acompanhar essas séries. Falamos sobre o envelhecimento no Brasil a semana passada. Hoje estamos falando sobre filosofia e toda semana traremos um tema que quer dizer que se você acompanhar, ler e estudar, você vai estar preparado. Está preparado para qualquer tema, não é isso? Exatamente. A professora é das minhas. Quando eu preparo turmas para concurso, né, que é muito de concurso, se tiver redação, o povo fica com essa ansiedade, né? Qual vai ser o... Aí nessa hora eu digo assim, gente, a nossa obrigação é só estudar. Exato. E fazer do estudo um prazer. E bater no peito e dizer o que vier morre. Né? Essa juventude precisa ler para abstrair, para poder escrever, para poder voar, né? Wittgenstein, agora falando de filosofia, Wittgenstein, o limite da minha linguagem é o limite do meu mundo. Olha que lindo. O limite da minha linguagem é o limite do meu mundo. E o que é? Como é que a gente fortalece a nossa linguagem? Com várias sistemáticas, entre elas a leitura, né? As boas leituras, claro. Falamos aqui, para quem não nos ouviu no Português de Elite, que quem não leu Machado de Assis é para ontem, não é isso, Ana Paula? Gente, eu assim, teria que ter, acho que um encontro para a gente falar do Machado de Assis. Eu sou absolutamente suspeita. Eu já li o Dom Casmurro umas 2 ou 3 vezes. Gente, tem uma versão em quadrinhos muito boa. Muito boa. Não está em Fortaleza. Agora, o livro que eu mais gosto do Machado de Assis é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Wittgenstein, por falar em leitura, eu li muito nova, aquele tratado lógico-filosófico dele, sabe? Eu me lembro que aquele livro era mais matemática que propriamente filosofia, tinha um monte de equação. Aí, eu sou uma pessoa determinada, sabe? Quando uma coisa, às vezes, bate no meu brilho, eu pensei, nem tudo entenda, eu vou até o final. E esse foi um livro, sabe? Que eu li, não entendi, mas eu fui até o final. E no final, é que para mim ficou muito claro que o grande pensamento dele, que o limite da nossa linguagem é o limite do nosso mundo. E eu sei que os alunos sabem, não custa lembrar, que língua é diferente de linguagem, né? A linguagem é comunicação. E língua é um conjunto de signos compartilhados socialmente. A língua ela é arbitrária, a linguagem é muito mais ampla, que é a comunicação propriamente dita. E olha como ele foi perfeito, né? Porque há uma corrente filosófica que associa a filosofia à matemática. Se a filosofia é a ciência primeira, dela nasceram as outras, inclusive a matemática. Por isso que no livro dele tem um monte de equação. Então, assim, eu acho que falta muito às pessoas, hoje, com o acesso bem mais amplo, aquela determinação, né? Eu não estou entendendo, mas eu vou até o final. Já não comecei? Exato. E a hora desse povo estudar é agora, né? Que você nunca sabe o momento em que você vai ter um tempinho para ler, porque as pessoas se queixam de falta de tempo, né? Falta de tempo é um argumento que não me convence, porque se você é jovem, sem filhos, né? Especialmente aqueles que estudam e não trabalham ainda, não tem tempo, imagine uma pessoa que tem filhos, que trabalha, que tem 2 turnos, que tem 3 turnos, e ainda encontra tempo para ler. E aí eu falei, o que eu faço? Eu deixo sempre na minha bolsa um livro. É uma espera de dentista, é uma fila de alguma coisa, é um momentinho que você tem livro na mão. Antes de dormir, começo do dia, tem que se organizar.
mas a leitura tem que fazer parte da sua vida, tem que ser algo natural e que faça parte da sua rotina. Esse é o segredo. Se você me perguntasse, eu diria, este é o segredo do êxito no vestibular. Né? Eu já tenho um filho e, felizmente, esse legado eu deixei da minha existência. Eu formei filhos leitores, se eles continuarão, não sei, mas assim, a biblioteca deles começa no ventre materno. E eu tenho um filho que teve muita facilidade com o vestibular, né? Começou a estudar muito cedo e ler muito cedo. Então, faz a diferença, a gente pode acreditar, e acho que a Ana Paula também tem muitos depoimentos nesse sentido, né? De quanto agrega a leitura na sua vida inteira, né? Ah, com certeza. Tempo é relativo, né? Já disse Einstein. Sim, falando nele. Na biografia dele, eu li uma passagem que falava que Einstein dormia só 4 horas por noite. Eu já escutei documentários falando em sentido contrário, mas entre os documentários a que eu assisti e a própria biografia dele, eu fico com a biografia. E eu acredito que seja mais fidedigna a biografia, por quê? Porque para a genialidade dele, aquele homem devia ser muito quieto, né? Porque quando a pessoa tem aquela genialidade, como esse homem teve, o cérebro fica totalmente em descompasso com o organismo, né? Imagine. Os relatos de gênio são sempre muito parecidos nesse sentido. Imagine a ânsia dele de colocar no papel as ideias, saindo dele e indo para Hannah Arendt. Hannah Arendt foi outra que ela estudava desesperadamente. Ela disse que tinha uma ânsia por ler, uma ânsia pelas descobertas, pelo mundo que ela obtinha na leitura. O estudo para ela chegava a ser um desespero. Clarice Lispector, saindo da filosofia para a literatura. Aliás, foi mencionada aqui Clarice Lispector como eu usaria Clarice Lispector na minha argumentação. Desde que você conheça a obra de Clarice Lispector, use. Mas use se você conhece. Porque o que a gente mais vê nas redes sociais é a gente citando Clarice Lispector e ela nunca disse nada daquilo que as pessoas citam, não é isso? Então, aquele repertório que você domina, você pode e deve usar. Mas não adianta decorar uma frase da Clarice Lispector achando que isso vai resolver a sua vida na redação. Não vai. Profunda do jeito que ela foi, né? Exato, ela, complexa. Eu assisti a vários documentários sobre ela, e teve um em que os amigos falavam sobre ela, e teve um amigo dela que disse uma frase que realmente bate com a biografia que eu leio dela, que diz assim, que se ela não escrevesse, ela enlouqueceria. Ela tinha que escrever, senão ela enlouqueceria. Então, assim, quando eu gosto muito de um autor, seja do direito, seja da filosofia, não importa. Além das obras, eu vou muito atrás também da biografia. E há que se ter um cuidado. Eu gosto muito de biografias. Com a escolha da biografia, né? Porque, digamos, a biografia ela tem que ser o mais fidedigna possível. O ideal é que a pessoa esteja morta, né? Porque se a pessoa estiver viva, o biógrafo pode se sentir meio constrangido de escrever. E é tão interessante, tem um programa da TV Escola, e um conteúdo lá que explicava o que era uma biografia, como se fazia uma biografia. Tinha um biógrafo lá dando depoimento. A TV Escola é uma TV aberta, né? Ela tem um programa também bem interessante, que se chama Inclusive Você. Esse programa é magnífico. Aí você pode dizer, Ana Paula, mas inclusão social não tem a ver com filosofia. Gente, tudo tem a ver com filosofia. Se a gente pensa na época de Esparta, vamos pensar em Esparta. A questão da deficiência, né? Como é que eram tratadas as pessoas com deficiência naquela época? Esparta, território bélico, as pessoas que apresentavam deficiência, elas eram o quê? Além de excluídas, elas eram o quê? Tinham suas vidas ceifadas. Então, além de aspectos históricos, nós temos todo um discurso filosófico para justificar ou não a exclusão, para justificar ou não a inclusão
tudo é filosofia. Filosofia é o que vai dar substância à sua escrita. Essa é a competência 5, de É fato. assim, Elaborar a proposta de intervenção na tentativa de exato. resolver o problema mencionado. É isso mesmo. Essa competência 5 ela é a mais complexa. Por quê? Porque nela é em que a pessoa vai provar que, além do Sim, conhecimento, ela consegue o quê? Dar uma utilidade a esse conhecimento. exato. E é a única prova que eu conheço que tem esse critério de avaliação. Exatamente. Então, toda leitura que a pessoa puder ter é mais que bem-vinda, porque a pessoa não adianta pensar só agora. Tem que pensar nessa prova que vai enfrentar, né, que é o seu problema de curto prazo, mas tem que pensar Exato. também que daqui para frente é concurso, é prova de faculdade, E e é isso tudo que eu ia dizer. Os primeiros anos de curso superior, eles costumam ser de conteúdo mais geral. É muito interessante porque às vezes eu encontro... Eu tive uma série de lives com alunos que foram aprovados com nota 900 mais e que estudaram comigo ano passado. E aí eu conversando com eles, eles me dizem, eu achei que difícil era entrar na faculdade. Agora eu estou no primeiro semestre, eu tenho aula de filosofia, de sociologia, de política e sociedade. Quer dizer, as matérias do primeiro semestre, do primeiro período, como alguns chamam, são muito formadoras do pensamento universitário ou da reflexão desse estudante que ainda é um jovem, né? Muitas vezes entra lá com 17, 18 anos e você não vai ensinar uma profissão ou nenhum conteúdo específico para quem acabou de entrar na faculdade. Você vai formar o pensamento, você vai ensinar esse aluno a estudar, a ler, a fazer resumos e fechamentos, que é a introdução à metodologia científica que os alunos detestam, mas que é uma disciplina tão importante que vai ensinar a ler, que vai ensinar a subtrair aquele conteúdo de leitura e usar isso em pesquisa. Então, a filosofia ou começa nela ou termina nela, é sempre assim. Mas ela faz parte desse processo de aprendizado sempre. na Netflix. Que ótimo. Muitos já devem ter assistido a série Merli. Ai, eu Você assistiu, adoro. professor? Sim, com certeza, uma das minhas séries favoritas. Gosto Pois é, muito do ator principal, acho incrível essa incrível, né? série. Merli é um professor de filosofia que pega uma turma difícil e consegue manobrar a turma mostrando a habilidade prática da filosofia. E nisso aí, Exatamente. a pessoa vai entendendo a filosofia prática, a filosofia que pode resolver vários problemas de sua vida. Exato. Acho que é uma ótima maneira de começar para quem não tem muitas noções, ou não gosta, ou não sabe se gosta de filosofia. É uma experiência muito interessante. Uma série que se passa assim na Catalunha, né, como estão dizendo aqui, e eu acho que é por isso que ela não teve, até acho que é por isso que ela não teve uma repercussão como deveria, muito maior, porque ela é toda falada em catalão, que é uma língua bem restrita, né? Embora, claro, né, a gente pode ver legendado e tudo isso, com atores nem tão conhecidos assim, mas é uma série brilhante, magnífica, e a proposta é essa, né, para uma leitura juvenil. Né? A literatura não precisa ser densa, não precisa ser pesada, não precisa ser difícil. Ela pode ser vivida de forma prática, né? E aí todo episódio traz um tema central ou um filósofo central para ser discutido e sempre com algum problema cotidiano. Essa relação que torna a série tão interessante. A partir de um episódio cotidiano, ele traz o autor e isso é dialogado de uma maneira muito interessante, roteirizado brilhantemente. Então você já falou de Merli, já indicou vários livros, então eu queria agora, como forma de a gente encerrar, que você deixasse dicas para esse pessoal que vai começar a estudar ou que começou agora, como sabemos há tempo, o que você faria se fosse esse jovem que vai fazer uma redação ali em novembro e quer se preparar não só na parte técnica, quer saber fazer uma dissertação, mas quer ter repertório, quer ter conteúdo para escrever aquele texto, o que você acha que ele deve fazer?
Bom, eu penso que a pessoa tem que primeiro se organizar. Para tudo que vai fazer na vida, tem que se organizar. A organização é a função que Fayol, francês, né? Henri Fayol, ele mais valorizava. Isso é teoria da administração. Então, nós temos que aprender a gerir o tempo da gente. Cada pessoa se organiza de um jeito. Eu, Ana Paula, eu não sou nunca fui de estudar 8 horas, 10 horas. Eu sou de todo santo dia estudar um pouquinho. 2 horas, no mínimo. Então, agora o meu estudo é bastante profundo, sabe? Então, eu diria que a pessoa tem que se organizar, tem que procurar fazer da leitura um deleite, um prazer, procurando sempre associar o que está a estudar com a sua vida, como isso pode melhorar a sua vida. E é preciso também que a pessoa ela tenha um tempo de relaxamento. Quando eu ministro cursos preparatórios para concurso, além do conteúdo, eu sempre dou a dica de filmes e livros, né? Livros eu já falei muito. Como esses jovens eles vão fazer uma prova em breve, precisam de estratégia, né? E eu vou dar uma dica aqui que eu sei que muitos já assistiram a essa série, mas se quer assistir a uma série que viabilize a sua criatividade, uma série que faça você relaxar e ao mesmo tempo te forneça estratégia na hora da prova, eu recomendaria aquela série O Gambito da Rainha, sabe? Eu pensei nela hoje, enquanto falávamos sobre genialidade, a pessoa que não consegue dormir e fica ali com o seu raciocínio embaralhado. Pensei nela hoje. Aliás, eu acho que eu falei na outra live também. Eu tenho não só um volume, mas 2 volumes de um e-book gratuito que a pessoa pode baixar no link da bio deste perfil, que é Livros, Filmes e Séries. 10 livros, 10 filmes, 10 séries, 2 volumes, 20. Então, que eu recomendo para você usar. E aí falo de que forma você pode utilizar. Imperdível. Então, se você não tem ainda, mande um direct ao link da bio e você recebe sem custo livros, filmes e séries. E o Gambito é uma delas. Que interessante, né, professora? Outra coisa, muito importante também, uma canção, sabe? Assim, algo que na hora da prova dê motivação. Porque na hora da prova vem o cansaço, vem a fome, aí vem tudo em hora de prova. Tem uma pessoa que senta na sua frente, que come, faz barulho, abre uma embalagem que faz barulho. É horrível. Mas você precisa o quê? Né? Aqueles salgadinhos horrorosos. O Dirac, eu estava a falar dele, né, que influenciou Einstein, ele escutava aquela música, aquele tema do filme 2001, Odisseia no Espaço, que até o nome da composição é Assim Falou Zaratustra. Assim Falou Zaratustra. E para quem escreveu, é melhor começar sempre pela redação? Sim, por esse motivo. A cabeça aí desobstruída, raciocínio, concentração. Não porque eu acho que redação é mais importante, mas pelo valor que tem na prova, diz a sabedoria que a gente faz primeiro. Eu acho que é uma estratégia interessante. Todas as quartas-feiras temos um bate-papo sobre assuntos diversos, que são pauta de grandes provas, então não só Enem, mas assuntos importantes e urgentes que devem ser discutidos pela sociedade. A partir da semana que vem eu começo um desafio de redação, eu proponho um tema. Os alunos podem enviar os textos pelo grupo do WhatsApp. Eu escolho um e corrijo ao vivo. Então, volto com esse exercício quinta-feira que vem. Gente, hoje, né, eu acrescentaria o que a Ana Paula falou, procurar bons materiais e procurar especialistas, tá? Nem todo mundo estuda, lê, entende de filosofia, nem todo mundo é professor de português ou jurista, enfim. Cada um na sua especialidade. Hoje na internet tem muito aluno que tirou 900 e já acha que pode dar aula de português. Não é assim que funciona, tá? Tirar 900 não habilita você a ser um professor e ensinar alguém. Não é porque você tem facilidade com leis que você sai advogando por aí, tá? Então eu acho muito importante você procurar pessoas que de fato eu tenha procurado convidar só especialistas para as nossas conversas. E, Ana Paula, eu só tenho a te agradecer mais uma vez por aceitar meu convite, por dividir essa riqueza de conhecimentos que você tem. Muito obrigada, professora. Estou sempre à disposição, viu?
E avante, né? Diria Nietzsche. Avante, olha, estão falando bonsoir, mademoiselle, bonsoir. Obrigada às participações, às intervenções, aos comentários. A live fica muito rica quando vocês participam. Gratidão. Shalom, namastê, namaskara, assalamu alaikum. E em russo, spasiba, né? Uma das poucas palavras que eu sei falar em russo, que é obrigada, né? Spasiba. Sim. Paula, muito obrigada, viu? Gratidão recíproca. Obrigada a todos e a todas.